Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre comunicação pública. Eu, Marcelo Dantas e Manuel Moraes recebemos Ana Paula Lucena, doutora em comunicação, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e integrante da Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Em grandes documentos que versam sobre direitos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, e na Constituição Brasileira de 1988, no artigo 5º, a comunicação está presente como algo indispensável para a vida do ser social. No campo comunicacional encontramos popular, privada, estatal e hoje falamos sobre a pública. Com o processo da redemocratização, a comunicação pública no Brasil ganhou novos ares, deixando de lado o conceito de comunicação governamental que remontava ao período autoritário da ditadura civil-militar, que perdurou de 64 a 1985. Sem o fortalecimento da democracia, não há consolidação da comunicação pública, uma vez que tem no cidadão a figura central, e tem como princípios facilitar o acesso amplo à informação, estimular a participação social, agir com transparência e ética, promover direitos e ser inclusiva. Manuel Moraes, Ana Paula Lucena, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, a gente agradece a presença de vocês. E Ana, para quem acabou de ligar a televisão, acabou de ligar o celular, o computador, e está se perguntando que danada é comunicação pública, que esse menino falou, eu não entendi foi nada. Ana, como é que tu responde? Então, vamos responder de uma forma bem simples. Comunicação pública, a gente pode pensar assim, em 3 palavras-chave: informação, participação e diálogo. Então, vamos pensar, informação é ter acesso, garantir o acesso à informação de interesse público. Diálogo, garantir que o cidadão e a cidadã possam dialogar sobre temas que dizem respeito à vida, à sua vida, né? Temas, assuntos de interesse público. E participação, que dê a ele a oportunidade, né? Espaço para que ele possa participar levando ideias, sugestões, porque afinal de contas os serviços públicos são focados e devem ser direcionados para a necessidade do cidadão. Então, em uma única frase, a gente pode pensar, é a comunicação focada no cidadão e na cidadã. Então, se eu penso dessa forma, tudo que eu venha desenvolver enquanto políticas e estratégias de comunicação dentro de uma entidade pública, eu vou desenvolvê-las a partir de uma perspectiva da necessidade da sociedade. Ou seja, a frase principal, comunicação focada no cidadão e na cidadã, no seu interesse, naquilo que vai garantir que, através desse conteúdo, dessas informações, vai proporcionar uma qualidade de vida, né? No momento que a comunicação, pegando só essa palavra, ela ajuda, apoia para que você consiga garantir direitos, né? Começando pelo direito humano à comunicação. Então, partindo dessa perspectiva, comunicação como direito humano e comunicação pública, uma comunicação focada no cidadão e na cidadã. Professor, pegando esse gancho da professora, por que é importante um programa que fala sobre direitos humanos falar sobre comunicação pública? É fundamental, porque como disse Ana, você está trabalhando a perspectiva da democracia. E não só a perspectiva dos conteúdos tem a ver com a democracia, mas também com o interesse público. Por que determinado conteúdo ele é relevante para uma população quilombola? Por que um determinado conteúdo é importante para uma comunidade indígena? Por que um determinado conteúdo não aparece, ou, por exemplo, a periferia não se vê representada, digamos assim, em determinados espaços sobre a agenda da comunidade? Porque não basta botar um cenário de uma comunidade, ou artificializar uma relação de uma comunidade dentro de um programa. É preciso pautar as questões centrais desta comunidade na comunicação, que isso também reflete uma educação mediática,
Porque na medida também que você viabiliza esses espaços, você também educa no processo do acesso, né? Isso, perfeito. E tem uma questão que foi colocada aí, né? Os quilombolas, indígenas, são os diferentes perfis que nós temos na nossa sociedade. Então, a gente não pode pensar numa forma única de comunicar. A gente tem que comunicar incluindo todo mundo. Esse é um outro desafio da comunicação pública, não é? Você lembrar que tem pessoas que não escutam, que não enxergam, pessoas que têm dificuldades cognitivas, a gente precisa levar em consideração isso, né, nos seus diferentes graus, não só os analfabetos, mas também aqueles que têm dificuldades mesmo de entender. Eu não vou nem usar essa palavra cognitiva, porque a gente tem que usar a linguagem simples, né, começando de sempre, para que todo mundo consiga compreender o que a gente está falando, porque senão eu não dou ao outro a chance de entender para escolher o que fazer ou não fazer, ou para acessar aquele direito. E como acessar aquele direito. Então, eu preciso pensar para que essa comunicação alcance a todos, levando em consideração a sua cultura, a sua história, a cultura local também, a linguagem. Então, até isso, a gente precisa ter muita atenção. Quando a gente olha para o Brasil, né, quando a gente vai para as regiões, para os interiores, tem linguagens próprias, tem culturas próprias, e a gente precisa entender dessa perspectiva do cidadão para saber qual é a melhor forma de levar para todos, para que ninguém fique de fora. Porque comunicação, ela precisa alcançar todo mundo. Então, quando a gente fala de comunicação inclusiva, ela é inclusiva no sentido de ser acessível, né, para pessoas com deficiência, mas também para diferentes grupos sociais, é isso? Exatamente, precisa pensar nisso. No momento que a nossa comunicação ela for pensada de fora para dentro, todo comunicador público e comunicadora pública não terá dificuldades, porque vai garantir, primeiro, entendendo qual é a necessidade da sociedade, levando em consideração essas diferenças. Segundo, qual é a melhor linguagem? Terceiro, quais são as melhores formas de fazer chegar? Porque eu também preciso considerar quais são os melhores meios de fazer chegar essa informação, de proporcionar diálogos, espaços, como eu faço isso, e como esse cidadão e essa cidadã podem participar dessas pautas públicas, porque, afinal de contas, tudo deve seguir observando o olhar crítico, porque também eu preciso dar direito ao controle social, para que mesmo essas pessoas de diferentes grupos, do seu lugar de fala, considerando a sua história e a sua cultura, ela tem sim o que opinar, ela tem sim como se colocar a favor, contra, criticando, porque ninguém melhor do que ela para saber a própria necessidade. De fato. E a gente segura um pouquinho porque a gente volta para o segundo bloco já já, que vai ter a reportagem de Otávio Conrad, que é sobre a complementaridade dos sistemas de comunicação, e é daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre comunicação pública. Recebemos o advogado cientista político Manuel Moraes e a doutora em comunicação e integrante da ABC Pública, Ana Paula Lucena. Agora a gente acompanha a reportagem de Otávio Conrad. A Constituição de 1988 regula a comunicação social, contribuindo com o direito à informação, liberdade de imprensa e de expressão. É a partir dela que se assegura a existência de uma complementação entre as comunicações estatal, pública e privada. O Fórum Pernambucano de Comunicação, FOPECOM, é uma articulação da sociedade civil que trabalha pela democratização da mídia. O jornalista Tarcísio, que atua no fórum, destaca a importância desse trabalho. O fórum ele é um espaço de organizações para pensar a comunicação. O que a gente faz enquanto sociedade é fazer denúncias quando a gente observa que existem violações de direitos humanos, né, nos veículos de comunicação, e a partir dessas denúncias a gente junto com a sociedade civil, né, que aí quando a gente faz uma denúncia ao Ministério Público, a gente tem esse poder de articulação, porque o FOPECOM, várias instituições
coletivos que fazem parte. Então, enquanto os coletivos e associações se juntam e fazem a denúncia coletiva ao Ministério Público. A comunicação pública é fundamental para que haja participação da sociedade em assuntos de relevância política. Hoje em dia, essa interação acontece não só por meio dos jornais e televisão, mas também pelos portais do governo e redes sociais, democratizando o acesso a assuntos de interesse público. Gustavo Ferreira, professor de Direito Constitucional, destaca a importância da difusão pública de informação. Para a sociedade é muito importante que exista uma radiodifusão pública, né? Porque a radiodifusão pública, no modelo clássico, ela vai ser protegida da pressão política e ela não está submetida a uma outra pressão também importante que existe sobre a radiodifusão, que é a pressão do mercado. Falta estrutura normativa, acho que falta estrutura também administrativa e acho que falta também vontade política. Então, eu acho que tem que ter uma estrutura normativa com mais garantias, né, para a radiodifusão pública, a radiodifusão comunitária. Eu acho que tem que ter uma estrutura administrativa. Acho que não está superado totalmente o debate sobre a regulação, a existência de uma agência reguladora. Sempre defendi que nós precisamos de uma agência reguladora. Ana Paula, a gente tem essa dificuldade na sociedade de entender direito o que é a comunicação pública, o que é a comunicação estatal, comunicação institucional. Como é que a gente faz essa distinção assim no dia a dia? Bom, a melhor forma de distinguir isso é pensando o seguinte: institucional lembra a própria instituição, né? Então vamos imaginar que uma determinada instituição, ela de fato se preocupe com a comunicação dela própria, colocando para a sociedade o que é que ela é, o que ela faz, quais são os serviços, que por sinal, se a gente olhar por essa perspectiva, ela não deixa também de estar focada no interesse do cidadão, porque se a gente for observar o nosso dia a dia, se a gente for perguntar até pessoas que convivem conosco, por exemplo, o que é uma Câmara de Vereadores? O que é uma Assembleia Legislativa? Qual é a diferença de um deputado e um vereador? O que é que uma Assembleia realmente faz? O que é que cabe a essa instituição? Quais são os projetos? Então, isso é muito pouco divulgado e falado, no sentido de garantir que chegue a todos e a todas. Aí vem a diferença. Quando eu também desenvolvo na instituição a comunicação pública, eu garanto que essas informações institucionais, que aí eu posso sim desenvolver toda uma campanha e devo de comunicação enquanto comunicação institucional, de levar a público sim o que é, quais são os serviços, quais são os projetos que vem desenvolvendo e como a sociedade pode acompanhar essas discussões, participar. E quando a gente vê que, em paralelo, eu também devo e posso desenvolver uma comunicação, que aí que seria pública também, que aí eu saio desse viés de não somente falar do que a instituição faz, mas me deter principalmente nos serviços que ela presta, indo a um ponto até a mais, que eu digo que é a educação cidadã, porque a cidadania ela é um ponto muito importante, porque a comunicação pública garante a cidadania. No momento que eu tenho informação, nesse instante eu consigo tomar algumas decisões. E nessa perspectiva, a entidade pública vai garantir que eu leve a informação sobre esses serviços públicos, indo além, por exemplo, se eu falo sobre um projeto de educação que parte de uma secretaria, eu posso aproveitar e também ensinar, tornar público quais são as políticas educacionais que existem no município, no estado. Então, isso é muito pouco falado. Lógico que isso é um salto. Tá? Isso é um sonho indo muito além. Já é um sonho quando a gente pensa nessa perspectiva da comunicação, de fato, focada na necessidade do cidadão e da cidadã, quanto mais a questão de educá-lo para essas políticas públicas. Então, eu diria que isso é um sonho do sonho, né? Mas seria basicamente essa diferença. A institucional, ela parte muito de trazer à tona o que é a instituição e quais são as suas ações, responsabilidades e o que ela vem desenvolvendo. E a comunicação pública partindo desse lugar, que é garantir que o cidadão tenha acesso a essa informação,
tem espaço de diálogo e de participação. Professor, falando um pouco sobre confusão em público, institucional, em outras esferas da sociedade a gente tem um pouco muito, né? Essa dificuldade de entender também o que é público e o que é privado, e aí sai um pouco da comunicação, mas ao mesmo tempo não sai, né? Porque a gente tem, por exemplo, destinação de recursos para setores privados da comunicação. E como é que isso, no ponto de vista da prática política institucional, ela reverbera em outros setores, como a comunicação, no caso? Veja, existe todo um conjunto, né, de legislação que impede que o gestor utilize-se da máquina pública para a sua propaganda pessoal. A ideia da impessoalidade das políticas públicas é marco da Constituição do que nós chamamos de princípios da administração pública. Então, ele não pode utilizar-se de uma rádio de propaganda institucional para falar de uma marca que é de candidaturas, né? Ele não pode apresentar-se candidato, ele não pode apresentar feitos que são, na verdade, resultados da coletividade como sendo seus, né? E isso é muito interessante, o papel do Ministério Público, o papel da sociedade civil também, né? No sentido de denunciar esse desvio, né? E em relação à questão dos recursos, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, dos estados, né? Cada estado tem seu Tribunal de Contas, que tem um papel importante de zelar para que os recursos sejam distribuídos conforme critérios republicanos, né? Nós não temos mais, digamos assim, dentro do marco do financiamento do Estado, nenhum recurso público ele pode ser destinado para quem quer que não seja publicizado. É outro critério da administração pública. Agora, você sabe que o Brasil é um país que tem uma certa mágica, né? As coisas acontecem, não é? E, infelizmente, os grupos políticos eles se retroalimentam no poder. Então, não é muito difícil de você perceber que determinados donos, aqueles que têm concessões de TV, né, pública, estão vinculados muitas vezes a determinados grupos políticos que se retroalimentam dentro de determinados espaços de poder ou grupos empresariais que utilizam o poder para manter esse ciclo, né, de fortalecimento dos seus interesses privados no espaço público. Estou pegando relembrando um pouco do primeiro bloco no final, que a gente falou sobre comunicação inclusiva, e aí você falou, não, tem o Tribunal de Contas, mas como é, por exemplo, essa comunicação nesses espaços mais, digamos assim, mais burocráticos ou de mais difícil entendimento da população? Essa comunicação, ela é inclusiva de fato? Ela tem melhorado, não é? Mas o próprio tribunal tem feito um trabalho muito interessante chamado Tecendo Cidadania, do qual, inclusive, a gente tem sido parceiro, né? Hoje nós temos um termo de convênio entre a Cátedra e o Tribunal de Contas, no que nós chamamos de Ciranda do Conhecimento Legislativo, onde a gente leva os alunos para o Tribunal de Contas e também para o espaço da ALEP, né, a Assembleia Legislativa, para conhecer esses espaços de poder. Porque uma coisa que você bem disse é que são espaços públicos que, em média, a população não acessa, né? Por N circunstâncias, né? Então, a gente precisa desmistificar isso. A gente, inclusive, tem uma linguagem com o tribunal de que, para a gente, o Tribunal de Contas é o Tribunal da Cidadania. E o Tribunal de Contas se identifica com esse discurso, entende também que ele é um Tribunal da Cidadania e que ele precisa exatamente fazer canais, não é, com a sociedade de uma forma muito mais ampla do que apenas ter o canal, digamos, policialesco, né? Uhum. Hoje o Tribunal de Contas puniu o político fulano, né? E isso é muito comum. Mas cadê o tribunal como sendo um lugar em que a sociedade possa conviver com essa dimensão mais ampla, que são as contas, os serviços que o tribunal tem, produz e que muitas vezes, como você bem disse, a população não acessa. Uhum. E falando sobre acesso à população, a gente vai para o próximo bloco perguntar para você o que é comunicação pública com a repórter Mariana Chagas. A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o tema Comunicação Pública. Eu e Manuel Moraes, da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, recebemos a doutora em Comunicação, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Ana Paula Lucena. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com a repórter Mariana Chagas.
A comunicação pública é um processo da comunicação que tem como objetivo informar, educar e envolver a população em temas relevantes para a sociedade. É uma área multidisciplinar que abrange planejamento, execução e avaliação das ações de comunicações voltadas ao interesse público. Esse tipo de comunicação busca garantir acesso à informação, além da transparência e prestação de contas por parte das instituições públicas. O Povo Fala foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre esse assunto. Você sabe o que é comunicação pública? Bom, comunicação pública é bastante essencial para que os órgãos competentes informem a população dos direitos que ela possui, porque, assim, numa época de rede social muito intensa, né, ainda existe muita gente assim, desinformada a respeito dos direitos que ela tem. A respeito de, por exemplo, PROCON, procurar o PROCON, a respeito da educação, de transporte, que mais? Saúde, né? Mais voltado para a população, para que ela se informe melhor. Comunicação pública seria uma comunicação voltada para as organizações públicas, os órgãos públicos, no caso federal, estadual, municipal, e importante para a população, para que a gente consiga entender, compreender melhor o que é que está se passando na comunidade pública como um todo, nos órgãos públicos como um todo. Comunicação pública é toda a comunicação, né, como o nome já diz, voltada principalmente para as instituições públicas e para as instituições sem fins lucrativos, ou seja, as instituições públicas, né, no geral. Ela é feita geralmente de forma voluntária, não é remunerada, ou por patrocínio de algumas marcas, que é, no caso, como a gente trabalha, eu faço publicidade, então a gente trabalha com algumas. Essas marcas, elas patrocinam alguma causa, algum fundo, com alguma motivação, assim, da sociedade, alguma coisa geralmente voltada para a sociedade, ou para, enfim, para a sociedade no geral, mas é isso. Mas é toda comunicação que é voltada para o público, que é voltada de forma orgânica, que é sem fundos lucrativos, geralmente proporcionados por marcas ou individualmente mesmo, por campanhas e tudo mais. Professor, e para que mais pessoas entendam, porque acessar e conhecer, acessar, a grande maioria da população acaba acessando, mesmo que não saiba que seja comunicação pública. Como é possível fazer que a população em geral saiba o que é comunicação pública se, como a gente estava falando no bloco anterior, tem esse distanciamento, né, da população, dos cidadãos com esses espaços de poder? E aí eu pego essa mesma pergunta quando o professor responder, já para perguntar, e como isso se aplica à comunicação, Ana Paula? Então, professor Manuel. Eu diria que nós temos um grande pensador, né, da sociologia, da filosofia, que é Michel Foucault. E ele diz que o processo político ele passa por micro-relações, não é? O micropoder. Então, se a gente compreende que a comunicação na mão da sociedade é um poder infinito, avassalador, você compreende o porquê você não tem esse poder. Veja, você não tem esse poder porque a compreensão desse poder é profundamente revolucionária. Ou seja, se a população entender que ela domina uma ferramenta, né, que permite ela ter acesso a um determinado conteúdo, e esse conteúdo pode transformar a vida dela, pode transformar o bem viver dela, pode qualificar o espaço dos seus projetos de vida, enquanto comunidade, enquanto sociedade, e isso é revolucionário. Então, veja, é por isso que os processos inversos, né, quando uma ditadura se instala, a primeira coisa que ela instala é o silêncio, é a ruptura da comunicação pública e, portanto, das pessoas. E o medo se instala. Tem outra pensadora chamada Hannah Arendt, que fala de que a banalidade do mal está enraizada no medo da fala. É no discurso, na interrupção da comunicação, que você impõe o estado do terror, né, o totalitarismo. Professora? Bem, quando a gente fala dessa comunicação, olhando dessa perspectiva das instituições, é extremamente preocupante, porque são espaços ainda bem distanciados do povo, como a gente observa a própria arquitetura, os espaços, parece que eles não são preparados como um espaço em que o cidadão pode chegar, pode participar, pode perguntar. E aí a gente vê uma comunicação estruturada, quando eu disse preocupante, porque a estrutura muitas vezes está a serviço dos interesses ou do gestor público ou
do político, infelizmente. E é o que a gente chama de patrimonialismo, que é muito bem estudado pelo pesquisador e escritor Raimundo Faoro. E ele chama a atenção com muita propriedade. A gente precisa fazer chegar essa discussão, porque quando a gente observa o que cabe a essas instituições no quesito comunicação, é totalmente o contrário disso. E a população não sabe que isso está errado. Está tão acostumada a ver muitas vezes uma campanha, né, uma peça de comunicação dentro desse viés e acha que aquilo ali é normal. Por isso que cabem a essas instituições que falam, que seguem a cidadania, mas o que é cidadania para essas instituições? O que é uma comunicação cidadã? Uma comunicação cidadã, ela preza essencialmente por garantir o acesso a esses espaços públicos, garantir que leve a sua vez, a sua voz, entendendo que o cidadão e a cidadã, ele deve se colocar como codecisor, só que ele não sabe. E tem muitas informações que a gente fala assim, mas a instituição não informa porque a sociedade não tem interesse. Isso não é verdade. Independente da pessoa procurar ou não, ela tem direito à informação de interesse público. É um direito dela. E essas instituições, em todas as suas estruturas, digo, material, equipamento, pessoas, enquanto espaço de comunicação dentro dessas estruturas públicas, elas precisam entender que tudo ali deve estar a serviço da sociedade. Então a comunicação pública ela ajuda muito no sentido de uma cidadania ativa, né? Ativa, participativa e dialógica, como fala o nosso saudoso Paulo Freire. Maravilha. E é com esse mote que a gente segura um pouquinho para ir para o quarto bloco. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando nossa convidada, Emanuel Moraes, responde a uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que fala sobre comunicação pública, com Ana Paula Lucena, que é professora e doutora em comunicação, integrante da Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública. E agora é aquele momento que Ana Paula e Emanuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Tiago Cavalcante. Os crimes de ódio aumentaram em cerca de 650% no ano de 2022, segundo a central de denúncias SaferNet. A internet se tornou um polo de disseminação de narrativas, por ser tida como uma terra sem lei. Racismo, homofobia, xenofobia e intolerância religiosa foram os crimes mais apontados. A comunicação pública nesse sentido é primordial, pois promove um ambiente de diálogo sobre direitos humanos e democracia. Sobre isso, a estudante de jornalismo Luísa Montarroios tem uma pergunta a fazer. No contexto atual de fake news e narrativas de ódio, qual é a importância da comunicação pública para as instituições e sociedade? A gente agradece a Luísa Montarroios, estudante de jornalismo da Unicap, pela pergunta. Ana Paula, Manuel, eu sei que é difícil responder essa pergunta em apenas 8, 7 minutos, mas jogo aí para vocês responderem. Professor? A educação vai ser, a comunicação pública, ela é, digamos assim, a substância que mobiliza a capacidade de comunicação dos indivíduos de uma sociedade. Então, se nós temos uma sociedade em que compreende, que domina e que pratica essa comunicação pública, é uma sociedade de cidadania de alta intensidade. Ou seja, nós evitaremos ali o fake news, a gente vai evitar o boato, vai fortalecer, digamos assim, a ideia do reconhecimento dos grupos identitários, a agenda desses grupos vão passar a incidir no espaço público. Né? Então veja que uma série de questões, por exemplo, da saúde pública, não é? A gente pode destacar a própria Covid, ou se a gente falar de endemias que existem na sociedade. Veja, hoje já é um consenso internacional de que quando se instala uma situação pandêmica, o Estado tem que comunicar. Veja, é um consenso internacional. Antigamente havia ditaduras
volta o tema, né, da cessão de direitos, e uma das formas que as ditaduras ou governos autocráticos tinham digamos assim, de impactar a sociedade de que estava tudo bem, era evitando a informação de uma pandemia. Isso aconteceu em São Paulo, né? E muita gente morreu porque não sabia que estava tendo uma pandemia, um surto, né, ali de uma determinada doença, e isso foi encoberto pela ditadura e muita gente morreu. Então, veja que a comunicação é um direito. E ela ser pública é porque a gente quer que haja outros atores que incidam nesse processo de escolha, inclusive os indivíduos pelo seu direito cidadão de exercer sua cidadania. A gente viveu, ainda vive, né, a questão da imposição do silenciamento. E como se não bastasse, agora a gente enfrenta uma disputa de narrativas e a elaboração de notícias falsas, né, que além de serem elaboradas com o fim mesmo de prejudicar, de causar danos, e todo mundo sofre com isso. E quando a gente fala de disputas narrativas, a gente se vê dentro de uma guerra. E quando a gente se vê dentro de uma situação assim, eu não vejo outro caminho, senão a educação, como o próprio professor falou. Esse é o caminho. Então a gente precisa estudar, levar essa pauta da comunicação, quando eu falo comunicação, ponto, essa palavra. E lógico, a partir daí falar de comunicação pública, estudar também os 3 sistemas de comunicação. Então, levando essa perspectiva, estudar a comunicação dentro, digamos, do currículo, né, escolar, isso já vai dar um passo importante. Por quê? Porque no momento em que eu escuto algo, seja partindo de qualquer instituição pública ou de alguém, eu não vou desconfiar da pessoa, eu vou ter um senso crítico, eu vou escutar e vou me perguntar, isso faz sentido? Isso é coerente? Isso traz um bem público? Então, sem educação fica muito difícil a gente fazer essa análise. Então, vão chegar muitos conteúdos, muitas informações, e que eu vou assimilando, isso quando vem de maneira muito repetitiva, eu vou assimilando como verdade absoluta. Isso é péssimo. Isso tira de você o senso crítico, o movimento de suspeitar. E aí a gente confunde muito esse movimento. Não é suspeitar da pessoa, é suspeitar da intenção que vem por trás daquela mensagem. O que é que eu quero com isso? Foram coisas tão absurdas durante a pandemia que, na época, causou muito choque como as pessoas acreditam nisso, né? Por que não temos o senso crítico? E aí a gente vê falta de outros conteúdos falando do mesmo tema. A gente vê muitas vezes um tema, como por exemplo, sobre como se cuidar, se prevenir da Covid, por exemplo, onde a gente percebia que outros conteúdos, outras narrativas não chegavam até o cidadão e a cidadã. Isso foi muito ruim, porque muitas vezes um único canal de comunicação e uma única narrativa por vários canais, e a gente vê a grande mídia, né, que em alguns momentos, né, ela precisa se abrir, aliás, sempre se abrir para que outros conteúdos, outras narrativas cheguem, né, e que o próprio cidadão ela forme a sua opinião. Então, precisa atentar para isso. Nós precisamos garantir que a sociedade tenha acesso a conteúdos que são produzidos pelo sistema estatal, público, né, e privado, né? Então, é importante que esses conteúdos cheguem, alcance e que passe pelo senso crítico. Então, informação, participação e diálogo tem que ter esse movimento da criticidade. Ana Paula, durante esse contexto da pandemia de Covid-19, principalmente no momento mais tenso, né, de um isolamento mais assíduo, a gente conseguiu identificar realmente a importância da comunicação pública na prática, né? Tanto pela atuação em prol de salvar vidas, como também pela ausência que o governo federal, então, na época, proporcionou. E isso fez com que uma série de coletivos, de organizações jornalísticas tivessem que buscar essas informações e dar de forma quase que autônoma para a população todos os dias, e também as próprias iniciativas de comunicação comunitária que fizeram trabalhos excelentes, né,
falando um pouco mais do caso de Pernambuco, dos bregas protestos que ensinaram o pessoal a lavar mão para matar os vírus da Covid, até outros tipos de campanha, né, com anocicletas, com rádios de alto-falante. A comunicação, pública ou não, ela realmente salva vidas, Ana Paula? Salva. E quando a gente lembra que durante a pandemia a gente vai destacar isso, que vários coletivos, né, e vários coletivos de comunicação das periferias, das comunidades, tiveram esse cuidado, a ponto de você escutar depoimentos desses coletivos de botarem uma pia, né, na rua, com sabão, à disposição do povo, né, daquela comunidade, ensinando e dando acesso, porque a gente sabe que muitas famílias não têm nem condição de comprar o sabão, não tem água, né? Então, não só proporcionar que pudessem, né, ter esse cuidado, mas também passando informações, batendo na porta das pessoas, levando né, muitas vezes o material de higiene, mas acompanhado da informação, desmistificando as narrativas que eram impostas na época, através do rádio e da televisão. Eu não digo de todos os canais de comunicação da grande mídia, mas a gente sabe que uma parte disputou muito, né? E a gente teve um ponto importante, quando algumas instituições se uniram, né, para que pudessem levar uma informação para combater, né, esses conteúdos que faziam com que a sociedade não colaborasse para que essa fase pudesse passar rápido. Então, a gente deve muito aos coletivos, muito, mas muito mesmo. Quando a gente pensa na bicicleta com carrinho de som, quando a gente pensa na rádio de caixinha, na rádio comunitária, nas pessoas fazendo corpo a corpo, mesmo correndo risco, batendo naquelas casas que a gente sabe que tem pessoas idosas. Olha aí, um público que a gente precisa olhar com muito carinho, que muitas vezes não tem condição alguma, moram sozinhas, né, crianças em situações de doenças assim inúmeras. Então, a gente sabe que esses coletivos tiveram e sempre terão um papel importante. Então, eles fazem comunicação pública também. Maravilha, professora. E depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TVDH. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema a comunicação pública. Eu e o professor de Direito e cientista político Manuel Moraes contamos com Ana Paula Lucena, que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em comunicação e integra a Associação Brasileira de Comunicação Pública, ABC Pública. Ana, eu vou pegar um pouco da sua descrição, né? ABC Pública. Conta pra gente um pouco como é que funciona, um pouco por conta do tempo, né? Mas conta pra gente como é que funciona a ABC Pública, qual é a importância na defesa da comunicação pública e dos profissionais também, né? Que tem esse olhar mais atento para eles. Bem, a Associação Brasileira de Comunicação Pública existe há 7 anos, né? E a gente vem trabalhando, né, dentro de um grupo formado por professores, pesquisadores, estudantes, não é? E comunicadores públicos que fazem parte de instituições municipais, estaduais e federais, e a gente vem numa luta, né, para levar essa discussão da comunicação pública em vários espaços, mas no sentido principal de levar os princípios da comunicação pública como uma prática possível de fazer comunicação focado no cidadão. Então, a gente tem proporcionado espaços para isso, para discutir nos eventos que a gente promove, nas publicações que a gente também tem disponível no site. Eu já deixo aqui o nosso site, é www.abcpublica.org.br. Então, vai lá, acessa, a gente tem muito material, a gente tem um banco de artigos, teses, dissertações, um material muito bacana. A gente tem publicações como Guia de Comunicação Pública, e eu já faço também um destaque para um podcast que é de uma das comunicadoras públicas que faz parte da ABC Pública, que é a Aline Castro, que ela produz o podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. É ótimo título. Então, vai lá, acessa, tem outros, né, tem outros conteúdos também interessantes,
e tem os eventos que a gente promove sempre, seja online e alguns também presenciais com as nossas regionais, porque nós temos representantes da ABC Pública em praticamente todas as regiões do Brasil. Professor, e qual é a importância de existir associações, grupos, organizações capilarizadas assim, né, no Brasil, para a gente defender a promoção de direitos, no caso do direito humano à comunicação pela comunicação pública? O Brasil é um país continental, então imaginar, né, um país do tamanho do nosso, diverso do nosso, foi muito bem colocado por Ana, a gente tem uma tendência que Adorno, todos os teóricos, né, da teoria crítica questionam, que é a uniformização. Então você imaginar que o Brasil é um só, é de uma violência absurda, né? Então você precisa ter essa questão da regionalização, não é uma questão de bairrismo, mas é um preceito constitucional do enfrentamento às desigualdades regionais. É um dos objetivos da República. Então você ter compreensão, volta àquela ideia do reconhecimento, né, que a gente falava, né, Axel Honneth, de que existem questões a que sejam reconhecidas. Por exemplo, você vai para a comunicação pública da Bolívia e lá eles falam 4 línguas oficiais, né, por conta do Estado plurinacional. Agora que a ministra presidente do Supremo, Rosa Weber, determinou a tradução da nossa Constituição para o primeiro dialeto indígena. Então, veja, do ponto de vista jurídico, é a primeira vez que a nossa Constituição será traduzida para uma língua indígena. Veja, nós estamos em 2023, então isso é um marco histórico importante de acesso ao texto constitucional. Será que nós temos, do ponto de vista da comunicação, nos diversos estados do Brasil, esse cuidado? Será que os povos indígenas, originários, as populações quilombolas, principalmente os povos originários, têm comunicação no seu dialeto? Eu sei que no norte do país se avançou, mas no âmbito do Brasil como um todo, cadê o reconhecimento dos diversos dialetos? Que isso se reflita na educação, no ensino jurídico, nas próprias peças, né? Porque hoje também há uma determinação do CNJ para que as peças também sejam traduzidas para os dialetos indígenas, porque uma peça em português para uma comunidade Yanomami não significa absolutamente nada. Então a tradução dessas peças é um direito humano fundamental. Veja como a comunicação é necessária para a democracia. Eu acho que uma palavra-chave assim, desse episódio hoje é acessibilidade, é inclusão, né? A cada bloco que a gente fala, a gente consegue entender essa importância. E aí, Ana Paula, essa importância, ela é perceptível no novo governo federal do presidente Lula, né, no seu terceiro, porque você fez uma pesquisa, né, sobre políticas públicas, você me corrija se eu estiver errado, por favor, sobre as políticas públicas de comunicação dos primeiros governos do presidente Lula e ver se aproximavam ou não com os princípios da comunicação pública. E aí eu já lhe pergunto, estavam próximas e hoje continuam, não estão distantes? Quando nós estudamos na fase do doutoramento, né, as políticas e as estratégias de comunicação pública nos 8 anos do governo Lula, que foi uma pesquisa empolgante, né, a gente percebeu que o governo Lula, nos 8 anos, né, no primeiro e segundo mandato, se aproximou, né. Eu posso dizer que tivemos alguns avanços tímidos, mas tivemos, e isso é importante considerar. Mas poderia ter feito muito mais. E pegando o que a gente observou, né, e eu espero que todo o grupo, né, reveja as suas práticas no primeiro e no segundo mandato e olhe para o seu momento presente. Os problemas continuam, as dificuldades continuam. Mas, atualmente, o governo precisa entender, na prática, o que é uma comunicação pública. No primeiro e segundo mandato, a gente observa, por exemplo, um esforço muito importante, que é importante salientar, que foi o Núcleo de Comunicação Pública, né, que, de maneira muito tímida, começou a dar aqueles passos para tentar levar esses princípios, né, focando a comunicação no cidadão e na cidadã, mas, infelizmente, no governo seguinte, que foi o governo Dilma, não deu andamento. Então, a gente vê que tivemos alguns avanços, como, por exemplo, a preocupação da comunicação, considerando os seus aspectos regionais. Foi também uma preocupação na época. Mas, assim,
avançou um pouquinho, mas, enfim, findou, né? Mas voltando para a atualidade, o governo precisa atentar, sim, para a sua prática, primeiro entendendo, né, o que é, mas que isso seja colocado em prática, verdadeiramente, definindo até, eu vou mais longe, definindo as suas políticas e estratégias de comunicação galgadas nos princípios da comunicação pública. Então, ainda tem muito que discutir, né? Inclusive, a ABC Pública está aberta para dialogar a respeito, né? A gente sempre está de portas abertas para isso, não só com o governo federal, mas também com qualquer instituição, com comunicadores públicos, porque a ideia é essa, que de fato a gente possa ter uma comunicação inclusiva, como bem o professor colocou. Veja que interessante, considerar, né, os diferentes perfis que há de cidadão e de cidadã na nossa sociedade. Isso é inclusão. Quando a gente pensa nos povos originários, a gente tem que pensar na comunicação para eles também, em tudo. Então, o que é importante para mim, para você, para ele, é importante para outros grupos também. Então, eu tenho que considerar a linguagem, a cultura, que foi o que a gente falou um pouco no começo. Então, é o que a gente quer, de fato, que essa discussão da comunicação pública, ela exista em todos os espaços, dentro das universidades, na rua, sabe, nas entidades públicas, porque comunicação é assunto para todos e todas e todas. E comunicação pública é algo que deve ser importante, né, pauta importante dentro da esfera pública. Professor, nesse 1 minuto que nos resta, como aproximar as políticas públicas de comunicação da população? Porque quando se tem esse contato mais direto para a construção, fica mais dialógico, fica mais horizontalizado e se tem uma reverberação maior, né? Porque tanto no sentido não só de estar recebendo a comunicação e as informações, mas também de estar atuando. É possível? É possível, precisa ter recurso. Eu acho que um sintoma, se o governo tem de fato, né, uma agenda para essa questão, é qual recurso ele disponibiliza. Porque através de recurso é que você faz políticas públicas. Então, todas as demandas de Estado precisam estar previstas no orçamento da União. E aí é quando a gente faz o checklist. Tem, não tem? Se não tem, isso não é uma pauta. Se não é pauta, não tem política. Se não tem recurso, não tem agenda, não tem pessoas. Tem profissionais, não tem política pública. Professor Manuel, professora Ana Paula, a gente agradece muito a presença de vocês. A comunicação é um assunto que urge ser discutida, né, em todos os espaços, e aqui a gente está cumprindo um pouco desse dever. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais, anota aí, @programatvdh.unicap e também nos nossos canais de YouTube, Cátedra Dom Helder e Jornalismo Unicap.